Nos capítulos precedentes, estudamos vários aspectos da natureza da atividade impulsiva. Em si mesmo, o impulso é um movimento energético do centro para a periferia do organismo, onde afeta a relação deste com o mundo exterior. Este movimento de energia, do centro para a periferia, tem dois propósitos ou fins. Um está relacionado à função de carga, tal como a ingestão de alimentos, respiração, excitação sexual. O outro, a função de descarga elétrica, sendo suas expressões mais importantes a descarga sexual e a reprodução. Todas as atividades podem ser classificadas de acordo com este simples critério, a saber, o de servirem à função de carga ou a de descarga. O objetivo destas atividades não é um nível constante de tensão ou carga energética. Antes, carga e descarga são parte do processo de vida, cujo objetivo transcende nossa compreensão. Os fenômenos do crescimento e evolução certamente negam qualquer conceituação de constância, como o princípio dinâmico da vida, a qual parece mover-se em direção de objetivos desconhecidos, determinados pelo princípio do prazer. O crescimento individual e a evolução da espécie seguem uma tendência de desenvolvimento, no qual o princípio do prazer inicial é modificado a fim de fornecer meios mais efetivos de interação com a realidade exterior. Esta modificação do princípio do prazer é conhecida como princípio de realidade. Este tem sua origem na separação entre as funções básicas de carga e descarga. A primeira especialização estrutural é a diferenciação de uma parte do organismo para a função de carga energética. Embora ausente na ameba, já está presente nos outros protozoários. A separação destas funções básicas gera uma polaridade interna, que determinará a futura organização de todas as formas superiores de vida. Concomitantemente ao desenvolvimento do princípio da realidade e de sua expressão interna, como a diferenciação e especialização crescente, encontraremos níveis cada vez mais altos de função energética. Diferenciação, especialização e organização, cada vez mais acentuadas. Por um lado, constituem manifestações funcionais de níveis superiores de energia. Mostraremos esta relação através de uma análise simples. As melhorias estruturais e funcionais dos aviões não teriam qualquer sentido sem o desenvolvimento de motores mais possantes e melhores combustíveis. O aparelho dos irmãos Wright não necessitava um trem de aterrissagem móvel, nem tampouco um sistema de radar. Um maior poder requer um controle maior, e este significa maior especialização e organização. O mesmo acontece com os organismos vivos. Entretanto, o poder é somente a expressão motora de um nível energético superior. Os outros aspectos do mesmo processo energético são maior sensibilidade, profundidade da consciência e maior controle. Deve-se evitar afirmações teleológicas dentro de um raciocínio biológico. Descreve-se o que é visto e tenta-se entender a dinâmica do processo. Todos os sistemas móveis são governados pela relação entre a energia livre e a massa estrutural. De algum modo, a história do desaparecimento dos grandes dinossauros está relacionada ao aparecimento dos mamíferos, nos quais uma melhor função energética anulava a desvantagem da imensa massa que tanto atrapalhava os animais pré-históricos. Hoje em dia, vemos a mesma coisa na substituição da válvula pelo transistor, assim como a válvula havia substituído métodos mais antigos e incômodos de controle de energia. Este princípio é a base da conceituação de cibernética de Norbert Wiener, 1956,
em sua aplicação aos sistemas vivos e não vivos. Comparados a todas as demais formas de vida, os mamíferos, enquanto classe, exibem o mais alto grau de mobilidade. A exceção a esta afirmação é o caso das aves, mas sua mobilidade na forma de deslocamento no espaço é obtida às custas da mobilidade em relação a objetos. A maior mobilidade é resultado de um nível energético superior de funcionamento, que também se manifesta na habilidade do organismo em emergir da Terra. Os membros dos mamíferos certamente constituem um tremendo progresso em comparação com os dos répteis. Porém, todos os conceitos biológicos estão sujeitos à grande lei da antítese. A girafa, com suas longas pernas, não tem a agilidade dos gatos ou canários. Se a mobilidade é avaliada em termos de suas relações antitéticas, ou seja, mobilidade enquanto deslocamento espacial versus mobilidade em termos de habilidade para manipular objetos, os bípedes primatas têm o grau máximo de mobilidade geral. Esta acentuada mobilidade, tão evidente no homem, é o resultado direto de sua postura ereta, que libertou os membros superiores de sua subserviência às funções de apoio e locomoção. Eis novamente um importante desenvolvimento na realidade e no princípio. A diferenciação da estrutura corporal em termos de carga e descarga é estendida aos membros. Toda a metade superior do corpo pode então ser devotada à função de carga energética. A descarga se torna ainda mais especializada como função da metade inferior do corpo, desde que assumirá a importante função de movimentar o organismo no espaço. Este desenvolvimento do princípio de realidade é em si mesmo o produto de um novo e mais alto nível de funcionamento energético. De fato, pode-se arriscar a afirmação de que a razão entre energia livre e massa é tão grande no organismo humano que levantou do chão a extremidade frontal do organismo e possibilitou as diferenciações, especializações e controles que identificamos no ser humano. Com este desenvolvimento do princípio de realidade ao nível biológico, o problema da coordenação e controle da mobilidade transcende, pela primeira vez, o problema da mobilidade. Os psicólogos pensavam durante um certo tempo que o crescimento da consciência no ego estava relacionado à maior força do sentimento espiritual no homem. Mas, antes disso acontecer, decorreu um longo período de desenvolvimento. Erich Neumann, em Origens e História da Consciência, aborda o tema na esfera psíquica. No começo, havia a unidade do inconsciente, um mundo sem princípio nem fim, simbolicamente representado pelo bolo do círculo ou circunferência. Este é o mundo do princípio do prazer. Esta unidade é destruída pelo aparecimento da luz, que psicologicamente falando é a luz da consciência. Neumann descreve o que se segue então. Somente à luz da consciência o homem pode conhecer. E este ato de cognição, de discriminação consciente, cinde o mundo em opostos, porque a experiência do mundo só é possível através dos opostos. A consciência tem um duplo aspecto. Primeiro temos a consciência de sentimentos e ações, e secundariamente a consciência do conhecimento. Neumann diz: o importante é que a consciência enquanto centro de ação precede a consciência enquanto centro de cognição. Na medida em que se desenvolve esta consciência superior no ego, tende a estabelecer-se em oposição ao corpo que passa a representar o inconsciente. A luz, que é o brilho da consciência,
diferencia-se e se opõe à corrente que a criou e manteve. No entanto, sabemos que uma luz nunca pode ser mais forte do que a fonte de energia que a alimenta. Essa corrente é a da formação de impulsos no corpo, a qual, movendo-se para cima na direção da cabeça, excita os tecidos cerebrais e faz com que brilhem. Isto está a apenas um passo atrás de dizer-se que o poder e a glória da consciência do ego, no homem, é um reflexo da força de seus impulsos e um produto de processos energéticos de maior peso no organismo. Ao nível inconsciente, todas as atividades são instintivas, todos os impulsos iguais e unitários, e tudo pode ser reduzido ao princípio comum, o princípio do prazer. Carga, descarga. Tensão, relaxamento. A consciência é o sinônimo da quebra desta união. O impulso não é mais simplesmente uma ação. Pode ser agora dissociado em energia do impulso e no próprio movimento. O primeiro é percebido como sentimento e o último como sua expressão. Essa dissociação é parte do princípio de realidade, ou o indivíduo não poderia de outro modo refrear suas ações. O que é reprimido não é o sentimento, mas sua execução. Outros animais compartilham com o homem desta consciência de ação, dado que o animal também pode controlar voluntariamente sua musculatura. Somente no homem este desenvolvimento vai mais longe. A consciência da cognição é a consciência do controle. Não somente existe aí o fato do controle sobre a musculatura voluntária, mas como também a experiência ou conhecimento deste fato. Esta experiência pode resultar somente de uma situação na qual o sentimento pode ser apropriadamente expresso com um mínimo de participação muscular. O ego deve ter apenas um órgão de expressão além dos movimentos físicos. Tal função se configura nos órgãos da fala. Deste modo, podemos dizer estou furioso, sem ter que expressar o sentimento em movimentos. A possibilidade dos opostos, o conceito de relações antitéticas derivadas de uma unidade, surgem biologicamente da cisão do impulso. Este é o ponto a partir do qual Freud iniciou seu estudo sobre os instintos. Seguiremos seu raciocínio. No capítulo precedente, vimos que Freud postulou como seu primeiro conjunto de instintos antitéticos fome versus amor. Este corresponderia à direção interior versus direção exterior. Posteriormente, ele identificou tais direções como um instinto de autopreservação versus o de preservação da espécie. Mais tarde, a relação ficou formulada como uma antítese entre a libido do ego, narcisismo, e a libido objetal, sexualidade. Contudo, todos esses são apenas diferentes aspectos da relação interna e da relação externa. Como tais, são manifestações secundárias. O problema da cisão do impulso não foi abordado até 1930. As razões que em 1920 levaram Freud a abandonar o conceito anterior em favor de uma nova abordagem quanto à natureza dos instintos foram discutidas anteriormente. Se discordamos de sua argumentação, devemos, não obstante, reconhecer a audácia e o nível de suas novas formulações. Ao elaborar sobre a natureza dos instintos do ego, Freud concluiu que estes impulsos instintivos eram essencialmente conservadores e tendiam ao restabelecimento de um estágio anterior das coisas. Dito de outro modo, Freud disse por que, em nossa hipótese,
os instintos do ego surgem do fato de a matéria inanimada tornar-se animada, procurando voltar ao estado inanimado. Por outro lado, Freud, em sua conceituação original dos instintos sexuais, encontrou uma força que tendia a preservar a própria vida por um período razoavelmente longo. Estes, assumiu, são os instintos de vida que levam em razão de sua função à morte, e este fato indica que existe uma oposição entre eles. Como consequência deste raciocínio, Freud abandonou o conceito de instintos do ego e instintos sexuais, como as forças primárias para o fenômeno da vida. Em seu lugar, propôs a ideia de que tais forças são, na verdade, os instintos de vida e de morte. É como se a vida do organismo se movesse num ritmo oscilante. Um grupo de instintos apressa-se para a frente, a fim de alcançar o objetivo final de vida, tão bem quanto possível. Mas quando foi obtido um estado particular de avanço, o outro grupo de instintos retrocede bruscamente até um certo ponto, a fim de recomeçar novamente e assim prolongar a jornada. Freud localizou os instintos de morte na musculatura. Freud denominou de Eros aos instintos de vida, o Eros dos poetas e filósofos, que faz com que todas as coisas vivas fiquem juntas. Neste Eros, Freud reconheceu a libido dos instintos sexuais. Originalmente, o conceito de libido era restrito à energia dos instintos sexuais, dirigidos a um objeto. Mais tarde, Freud declarou que a libido poderia ser desviada para dentro, na forma de narcisismo. De modo algum, este fato contradiz seu caráter original de energia ou força. Pode ser que alguém não concorde com Freud quando ele iguala Eros e instinto sexual. Um é uma força, o outro, como definimos, é o canal no qual se move a força. A este respeito, Jung está mais próximo dos fatos quando usou a palavra libido para significar força instintiva em geral. Entretanto, Freud aproxima-se do conceito bioenergético na seguinte sentença: a diferença entre os dois tipos de instintos, que de algum modo era qualitativa, deve ser outra, caracterizada agora, a saber, como sendo topográfica. O que realmente significa essa diferença topográfica, já sabemos. Se observarmos o galope de um cão ou de um cavalo, fica claramente evidente a natureza do movimento no mamífero. A alternada aproximação e extensão dos dois pares de pernas representa um processo de carga e descarga, que podem ser esquematizados. À medida em que a energia vai sendo gasta pelo sistema muscular, que está praticamente nas costas do animal, as suas duas extremidades aproximam-se e tocam o solo. A energia é descarregada através das quatro pernas, no chão. Tal descarga produz um salto, no qual se estendem as pernas. A extensão das costas abre o aspecto volar do animal e conduz à inspiração de ar. O novo impulso formado carrega a frente do corpo em primeiro lugar e, em seguida, se move e carrega o principal grupo ou massa muscular das costas. O organismo agora está pronto para uma nova descarga e salto. Eis o conceito freudiano de alternância. Um grupo de instintos impele para frente o animal, descarregando sua energia no processo. O outro grupo recarrega o sistema para um novo movimento. A falha no recarregamento do sistema resultaria em morte. No homem, a posição ereta permite uma dissociação em duas fases. A função de carga não leva necessariamente à descarga, ou seja, pode ser dissociada do sistema muscular,
A energia da carga é então localizada ao longo da parte da frente do corpo, aumentando sua sensibilidade e diminuindo sua mobilidade. Esta sensibilidade aumentada proporciona o surgimento de certos sentimentos que podem ser expressos pela ação, verbalmente ou de ambas maneiras. Há diferenças fundamentais entre os dois modos de expressão, sendo o mais importante o fato de que somente a ação muscular pode descarregar a grande quantidade de energia produzida pelo ser humano vivo. A fala, enquanto extensão do pensamento, trabalha com quantidades muito menores de energia. Em minha primeira exposição a respeito dos caminhos do movimento de energia, derivei minha conceituação da observação de pacientes, de minha experiência pessoal e da análise do movimento animal. Tinham como ponto de partida o conceito de movimento longitudinal de energia, mas eu ainda não havia elaborado sua relação com o ego ou com o princípio de realidade. Mencionarei algumas das experiências que me levaram a estes insights. Durante minha análise com Reishi, conscientizei-me de que se pode sentir um movimento descendente ao longo da frente do corpo, no decorrer de uma profunda aspiração. Se a pessoa está totalmente descontraída, a sensação terminaria como uma sensação genital. Reishi assumiu que tal sentimento e o movimento que o acompanhava refletiam o fluxo de energia descendente em direção dos genitais. O fluxo tinha sua origem no peito. Não houve qualquer sugestão da parte de Reishi quanto ao movimento ascendente, sem qualquer afirmação dizendo que o fluxo de energia fosse de natureza pendular. Foi quando ouvi Chopin, um dia, que tomei consciência do fluxo ascendente de sensação. A música de Chopin é identificável por sua qualidade emocional. A melhor palavra para descrever esta qualidade parece ser aspirar. O sentimento de aspirar é tão forte que quase chega a ser ansiedade. Sente-se, em sua música, o fracasso do sentimento de não obter satisfação. É como se fosse um sentimento preso na garganta. Rapidamente compreendi que toda música tem esse sentimento de aspirar. Ao cantar, podemos experienciar o movimento do sentimento em sentido ascendente da região do diafragma até a cabeça. Há outras formas de expressão nas quais o impulso ascendente surge como vocalização. Choro e riso pertencem a esta categoria, da qual a fala comum também faz parte. A vocalização, seja na canção, no discurso, no choro, seja no riso, é um dos meios de se tentar o contato com outros. Mas existem outros jeitos de expressar essa tentativa de contatar. Os braços levantados em prece, os lábios oferecendo-se para um beijo, os braços levantados acima da cabeça. No bebê, tem o mesmo significado fundamental, a busca de alguém ou de alguma coisa fora de nós. Denomino aspirar a este sentimento básico, é um aspirar de contatos. No ato sexual, o mesmo sentimento, movendo-se para baixo, em direção dos genitais, tem uma outra qualidade. Dado o contato na metade superior do corpo, este sentimento é experimentado como um derreter e o desejo de escoar-se. Na música, o sentimento de aspirar é básico para a melodia. A música também tem um componente rítmico. Enquanto a melodia alça voo como um pássaro, o ritmo está com os pés no chão e encontra-se seu meio natural no movimento das pernas e pés. O ritmo é por sua natureza altamente pulsátil e, em função deste fato,
está relacionado a todos os demais fenômenos de descarga energética. Isto é mais claramente visto na dança. A metade superior do corpo transporta a melodia e a inferior o ritmo. Num estudo que fiz sobre a arte da dança, cheguei à conclusão de que o sentimento que subjaz à dança é a alegria. Se a expressão dançando de pura alegria é verdadeira, podemos também dizer que onde quer que haja alguém dançando, há também alegria. Naquela época, entretanto, não estabeleci qualquer ligação entre ritmo e alegria, embora soubesse que a maior experiência da alegria resulta daquela atividade na qual ocorre a maior descarga rítmica, o orgasmo sexual.